Fala pessoal, bem-vindo, bem-vinda novamente aqui ao canal do Keto Coach, mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre um assunto que tem muito a ver comigo. Por que as pessoas que se exercitam muito, pessoas que treinam muito, pessoas que são atletas ou até atletas de alto rendimento, atletas profissionais de futebol, de lutas, de triatlon, de corrida, eles ganham muito peso quando param de treinar? O que acontece para que esses atletas ou essas pessoas que se exercitam bastante, quando deixam de treinar, rapidamente começam a ganhar peso na forma de gordura? Eu vou falar aqui nesse vídeo qual que é o senso comum, o que as pessoas dizem, as justificativas que até os especialistas dão e o que realmente acontece. Eu vou contar a minha história, que faz parte disso, porque o Keto Coach ele surgiu muito por conta disso. Eu, quando deixei de ser atleta profissional e passei a ser uma pessoa normal, pessoa normal não, pessoa normal todos somos, mas passei a trabalhar mais e a treinar menos, a ter menos rotina de atividade, eu comecei a ganhar peso na forma de gordura, muito peso na forma de gordura. Isso tirou um pouco da minha saúde e isso me levou em busca de uma resposta, porque as respostas que eram dadas não faziam sentido. O Paulinho passou pela mesma situação e nós dois juntos nos unimos e criamos o Keto Coach, que além disso, de resolver esse problema, que resolveu para nós esse problema, entrega muito mais para você, através do uso da gordura como energia. Então vamos lá, vou começar esse vídeo agora, tá? Eu sou Ivan Razeira, triatleta, professor de educação física, apaixonado pelo metabolismo e vou conversar hoje com você sobre por que os atletas ou pessoas que treinam muito engordam quando param de treinar. Vamos lá, eu vou começar contando a minha história. Eu comecei a treinar muito cedo, o triatlon especificamente com 13 anos. E sempre fiz várias horas de treino por dia, cheguei a competir profissionalmente e seguia todas as recomendações alimentares do que era ideal para um atleta consumir, né? Que todo mundo sabe que recomenda seus atletas consumir muito carboidrato, muita energia do carboidrato, porque o atleta precisa de muita energia. E assim foi minha vida, competi no alto rendimento até os 26 anos de idade aproximadamente, e depois eu comecei a trabalhar mais, a me dedicar a outros projetos de vida e reduzir a minha carga de treino diário, ou seja, passei a treinar menos, mas nunca deixei de ser ativo fisicamente. Eu treinava sempre pelo menos 2 horas e meia, até 3 horas todos os dias. E mesmo assim eu comecei a ganhar peso na forma de gordura. Eu comecei a engordar depois que eu deixei de ser atleta de alto rendimento, mantendo uma rotina de muita atividade física no dia ainda. E isso se estendeu por alguns anos, isso foi até meus 30, 33 anos, quando daí começou a pesar na minha saúde também. Eu comecei a perceber que tinham impactos na minha saúde metabólica. Começou a não fazer sentido para mim. Então eu fui em busca das respostas. E o que a gente sempre ouve quando fala-se que o atleta ganha peso depois que ele para de treinar, né? As respostas mais comuns que a gente escuta é assim. Primeiro, que o atleta parou de treinar, está treinando menos, mas ele continua comendo como ele comia quando era atleta. Isso é muito comum a gente ouvir. A outra é o fato de que se ele está se exercitando menos, ele gasta menos energia, então ele vai armazenar essa energia. Mesmo comendo menos, ele tende a guardar essa energia e formar gordura. Uma outra muito comum que a gente escuta é que ele está envelhecendo. Se ele está ficando mais velho, ele vai engordar, porque quando a gente envelhece, a gente engorda, o nosso metabolismo fica mais lento, a gente tende a guardar energia na forma de gordura. Mas essas justificativas não fazem sentido. Antes, eu tenho que conceituar para você o que é um atleta e uma pessoa que treina muito. Quanto de energia o atleta gasta, o quanto que ele treina, ou uma pessoa muito ativa fisicamente. O que isso representa, né? Então assim, você é uma pessoa que vai 3 vezes por semana na academia, ou faz atividade física 3 vezes por semana, caminhada, corrida, você tem um gasto calórico ali normal, tranquilo, não é uma pessoa que se exercita muito. Já os atletas, as pessoas que treinam muito, elas fazem atividade diariamente, 7 vezes por semana às vezes, muitas vezes 2 sessões de treino por dia o atleta faz, de manhã e de tarde. E essas sessões têm 2, 3, 4 horas de duração e pode ser exercícios de força, né? Exercício de resistência com peso, trabalha muita massa muscular, gasta muita energia, ou exercícios de resistência, né? Resistência como a corrida, como o ciclismo, como a natação, que também demanda muita energia para o atleta ficar horas se exercitando. Então, essas são os atletas, eles costumam treinar ali de 2 a 6, 8 horas por dia de treino, todos os dias da semana, né? Um triatleta de alto rendimento, por exemplo, hoje ele treina de 25 a 30 horas por semana, tem alguns que chegam a 40 horas por semana. O nadador profissional, ele vai nadar ali em torno de 30 quilômetros por semana, então é bastante volume de treino. Fora isso tem o treino de força, de musculação e outras sessões específicas, né? Então isso é um atleta. E uma pessoa que treina muito, se exercita muito, é aquela pessoa que
todo dia faz uma atividade ali por 1 hora e meia, 2 horas, diariamente, né? Pode ser não para fins competitivos, como pessoas que fazem academia todos os dias, por exemplo, variando as modalidades. Então, essas são pessoas muito ativas e consomem muitas calorias. Além da caloria necessária para viver, né, ali a caloria basal que a gente chama, elas precisam de mais energia para se exercitar. Então, isso é o conceito de pessoas que são ativas, muito ativas fisicamente, ou de atletas. E quando essas pessoas, né, quando nós paramos de se exercitar, é esperado que a gente ganhe peso na forma de gordura? Por que que isso acontece, né? Por que que quando a gente está treinando, a gente gasta muita energia e não acumula gordura? E por que quando a gente para de treinar, a gente começa a acumular essa energia na forma de gordura? Vamos entender isso então agora. Sempre foi indicado, recomendado, né, é uma diretriz nutricional, como se dizem por aí, que os atletas devam, ou pessoas que são muito ativas fisicamente, devam consumir a grande parte da sua energia alimentar na forma de carboidratos, glicose, porque esse é o principal combustível do atleta. É isso que é dito para nós, né? Há muitos anos dizem isso para nós. Realmente, a glicose é um combustível rápido, né? O nosso corpo gosta dela, ela fornece energia muito rápida, é rapidamente absorvida e rapidamente disponibilizada na forma de energia, correto? Porém, os atletas, recomenda-se que os atletas utilizem ali na sua dieta em torno de 60%, 70% das calorias vindas do carboidrato, da glicose. E isso causa um impacto no seu metabolismo. Primeiro, ele precisa o tempo todo estar consumindo essa energia, senão ele fica sem energia. Ao mesmo tempo que ela é muito rápida, consumida e ingerida muito rápida, ele gasta ela muito rápido, ela vai embora muito rápido. Então ele precisa estar o tempo todo repondo. Altos níveis de carboidrato acabam por promover o quê? A liberação de altos níveis de insulina, porque a glicose que tem no carboidrato, principalmente a glicose, estimula a liberação de insulina. A insulina é um hormônio fantástico que está no nosso corpo para exercer milhares de funções e dentre elas, e a mais conhecida por nós, é a mobilização dessa glicose, ou seja, pegar a glicose e levar ela para criar reserva de energia, ou pegar a glicose e levar ela para a célula para ser utilizada como energia. Acontece que quando o atleta está em atividade, ele tem uma alta demanda calórica, ele precisa de muita energia e ele consegue gastar muito essa energia que vem da glicose, do carboidrato. Quando a gente está em exercício, nós não precisamos da insulina para levar a glicose para dentro da célula, ou seja, durante a atividade física, o transporte de glicose para a célula independe da insulina. Isso é um mecanismo bem bacana. Inclusive é utilizado para tratar algumas doenças como diabetes tipo 2, mas isso é um assunto para outro vídeo. Voltando aqui para os atletas, então, atletas são condicionados a consumir altos níveis de glicose porque é uma energia rápida e isso faz com que eles tenham um bom desempenho utilizando ela, porém, acaba que durante o estado de repouso libera-se muita quantidade de insulina para mobilizar essa energia da glicose. Como eles têm um gasto energético alto, na rotina de treinamento eles estão precisando de muita energia para se reparar das sessões de treino, essa energia é rapidamente mobilizada e consumida pelo corpo e nem dá tempo de criar reserva de energia. Mas esse ciclo vai se repetindo durante muitos anos, né? A maioria dos atletas de alto rendimento ou pessoas que gostam de se exercitar são desde muito jovens ativas assim e vão se expondo a essas altas cargas de glicose, de carboidratos na sua alimentação, o que a longo prazo começa a gerar em algumas pessoas uma certa resistência à insulina. Por quê? Quando o nosso corpo libera muita insulina, as células que recebem essa sobrecarga de insulina podem ficar danificadas e gerar uma certa resistência, ou seja, não querer mais receber tanta insulina. Mais comum também com pessoas que não são ativas fisicamente e consomem altos níveis de carboidrato na dieta, que é a famosa resistência à insulina. Acontece que enquanto está treinando o atleta, ele consegue mobilizar essa energia da glicose, levar para as células para ser utilizada durante a atividade física e no seu repouso ele consegue também utilizar essa energia para se reparar das altas cargas de atividade física que ele fez. Então ele consome muita energia. Por eles terem um percentual de gordura, ou seja, energia de reserva baixa e muita massa magra, é como se eles tivessem um motor muito grande, forte, possante, mas com pouco reserva de combustível. Então qualquer energia que entra é rapidamente mobilizada, é rapidamente consumida. Isso durante a sua fase de treinamento, a sua fase de estar ativo fisicamente. Acontece que quando interrompe-se a rotina de altos níveis de atividade física,
o metabolismo começa a sofrer algumas mudanças, porque já não tem mais tanta demanda energética. E aí que eu quero mostrar para vocês que talvez as justificativas, ou seja, aquilo que eles dizem que é a causa do problema, colocando a culpa na pessoa, né? Porque você continua comendo demais, porque ele continua comendo mais e treinando menos, porque ele está se exercitando menos, né? Sempre direcionando a culpa. Talvez essas justificativas não sejam a causa do problema. Muito provavelmente elas são a consequência do problema. Então o que acontece? Você está menos ativo fisicamente e você continua consumindo, tendo um padrão alimentar de consumir uma proporção maior de carboidratos na sua dieta. Quando o atleta para de treinar, quando a pessoa que é muito ativa fisicamente diminui a sua quantidade de exercícios, ao longo do tempo, em poucas semanas, o metabolismo, né, que é o funcionamento do nosso organismo, ele tende a diminuir a necessidade de calorias. Isso acontece, ele se autorregula. Porque assim, se eu não estou treinando muito, eu não estou gerando muito dano, eu não estou gastando muita energia, eu preciso de menos energia para me reparar, eu preciso de menos energia para viver. Então esse metabolismo, ele tende a diminuir a necessidade energética. Isso faz com que você sinta menos fome, faz com que o atleta sinta menos necessidade de calorias. Então ele não vai conseguir consumir altos níveis de caloria, ele não vai conseguir continuar, a gente não consegue, eu não conseguia continuar comendo a quantidade de calorias que eu comia quando era atleta de alto rendimento. Mudou isso, o padrão mudou. Então você já começa a ingerir menos calorias. Não se justifica o fato de ter parado de treinar, que você vai continuar comendo mesmo, né? Um atleta de alto nível consome 3, 4, 5 mil calorias por dia. Isso, se você não está se exercitando, é muita caloria e você não consegue consumir. Depois de algumas semanas, isso não entra mais, a gente se autorregula. Então, não é por aí o caminho de que faz o atleta engordar. Por mais que ele tenha diminuído a sua quantidade de exercícios diariamente, né? Ou seja, ele deixou de ser muito ativo fisicamente, parou de treinar bastante, logo no começo ele continua conservando a sua forma física, ou seja, ele tem bastante massa magra, massa muscular, e ele tem pouca massa gorda. Tudo que entra de energia tende a ser utilizado pelo tecido muscular, né? Porque se eu tenho um volume de massa muscular alto e pouca reserva, é para que eu continue consumindo a minha energia da alimentação. Então não é para sobrar muita energia a ponto de eu criar reservas. E por que ela acontece? Por que isso acontece? O metabolismo já se regulou, você já come menos, você continua tendo um volume de uma proporção entre massa magra, massa muscular e massa gorda, né? Reserva de gordura ainda onde você tem mais massa magra e menos massa gorda, você tende a usar mais energia da sua alimentação para se manter. Não deveria criar reservas, mas cria. Aí derruba a segunda justificativa, que está fazendo menos atividade física, por isso guarda mais energia. Não, porque o tecido que existe, né, ou seja, a quantidade de músculo que o atleta tem, deveria consumir essa energia. Então não se justifica por aí também. E o envelhecimento, que é a terceira justificativa, você está envelhecendo, o atleta envelheceu, então ele tende a engordar, ganhar mais massa gorda. Também não é verdade. O metabolismo muda com o envelhecimento? Muda, mas assim como você baixa a quantidade, a necessidade energética durante o seu envelhecimento, você tende a consumir menos calorias também, você deveria manter o seu peso e não acumular na forma de gordura. A exposição excessiva ao carboidrato durante a fase de atleta, a altas cargas de treino, criou uma dependência da energia da glicose. Esse corpo, pós ser atleta profissional, ou esse corpo parado depois de se exercitar muito, né, de ter uma rotina alta de exercício, ele não sabe usar outro tipo de energia senão a da glicose. Ele foi o tempo todo estimulado a usar a glicose como fonte de energia e ele desaprendeu, destreinou como usar a sua gordura de reserva como energia. Isso acontece por quê? Eu vou explicar certinho o mecanismo que faz com que isso aconteça. Ele está relacionado à insulina. Bom, eu sempre falo bom, né? Tira o bom aí, vamos falar de novo. Como eu já falei antes, a insulina é um hormônio fantástico. É um hormônio essencial para a nossa vida, tanto que as pessoas que não conseguem produzir insulina, como os diabéticos do tipo 1, que o pâncreas não consegue liberar insulina, eles são dependentes dela, senão eles não conseguem sobreviver.
E ela tem uma função bacana, que é a função de mobilizar a energia no nosso corpo. Ou seja, a gente se alimentou, tende a subir a glicemia no sangue e faz a liberação desse hormônio no pâncreas, sinaliza para que a insulina seja liberada e direcione aí essa energia para o nosso corpo, para a necessidade que a gente tem. Então é um hormônio essencial, né? Assim como a glicose é uma energia essencial, é tão essencial que a gente produz, tá? O nosso corpo tem a capacidade de produzir glicose a partir de outros substratos, como aminoácidos, e como a própria quebra da gordura libera uma molécula que é convertida em glicose também para nos manter ativos, porque algumas das nossas células são dependentes exclusivamente da glicose. Outras não precisam dela para viver, conseguem viver com corpos cetônicos e com os ácidos graxos, que são as gorduras que a gente tem no nosso corpo, para serem utilizadas como energia. Além da função de mobilizar energia no nosso corpo, né, pegar a glicose, levar para a célula, pegar a glicose excedente, levar para o fígado para ser convertida em gordura e ir para o armazenamento, ela também tem uma função que é a de desligar o uso da gordura como energia. Eu vou repetir aqui. A insulina sinaliza para que o nosso fígado desligue a chavezinha que converte as moléculas de gordura em energia. E isso é a chave desse problema, muitas vezes. Quando você tem uma alimentação frequente, onde você estimula seu corpo a usar a glicose como energia de maneira frequente, que é isso que os atletas fazem, ou seja, ele acorda, ele come um pratão de algum alimento rico em carboidrato e em energia rápida, ele vai para o treino, ele repõe isso na forma de bebidas energéticas, na forma de géis, na forma de barras, no pós-treino, ou seja, ele chega do treino, ele precisa ingerir energia para se reparar por causa da janela, que dizem que tem uma janela onde vai acontecer melhor a absorção dos nutrientes pós-atividade física, então ele novamente está ingerindo níveis elevados de carboidrato, estimulando a liberação de insulina, e isso se repete o ciclo durante anos da vida do atleta. Altos níveis de carboidrato, altos níveis de insulina, estímulos aonde vai desligando a chavezinha do uso da gordura. Por que que a insulina desliga a chave do uso da gordura como energia? Vou explicar aqui da seguinte maneira. O nosso corpo, ele é muito bem programado, ele foi muito bem planejado. Quando eu estou em jejum, sem consumir alimentos, eu preciso de energia também. E essa energia, depois de um tempo, vem da onde? Vem dos meus estoques de energia. E como o nosso corpo estoca a energia? Ele estoca na forma de gordura principalmente. Não temos reserva de glicose? Temos. Mas uma pessoa de 70, 80 quilos, ela vai ter 2.000 calorias armazenadas em si na forma de glicose, que é o glicogênio. Se for magra e tiver em torno de 15% de gordura, vai ter em torno de 100.000 calorias na forma de gordura, energia armazenada na forma de gordura. Então é óbvio que o nosso corpo prefere armazenar energia na forma de gordura, isso já é o indicativo principal. E ele gosta dessa energia. Ele precisa, durante o jejum, ele consegue lá acessar essa gordura, quebrar ela e fornecer energia para o nosso corpo. Quando a gente vai se alimentar, a gente começa a comer, a glicemia, né, ou seja, a quantidade de açúcar no sangue, tende a aumentar. Ela é estimulada pelos alimentos, principalmente pelos carboidratos. Isso faz com que o corpo libere o hormônio que vai dar conta de gerenciar essa energia, que é a insulina. E aí a insulina ela tem a função de gerenciar essa energia e ela vai lá no fígado sinalizar também. Pessoal, a gente está recebendo energia de fora, não precisamos mais acessar o nosso estoque. Desliga o uso do estoque. E ele vai lá e desliga o uso da energia que vem do estoque e passa a usar a energia que está vindo de fora. Sobrou energia, ela vai pegar essa energia excedente, vai criar moléculas de gordura, mesmo que pode ser glicose excedente, pode ser aminoácidos das proteínas excedentes. Qualquer energia excedente é convertida em gordura e vai para o armazenamento. Então nós temos dois modos de funcionamento. Nós temos o modo usar energia e nós temos o modo armazenar energia. E a insulina é a chave fundamental desse modo, de liga e desliga do modo. Por isso que a exposição excessiva a altos níveis de insulina de maneira crônica faz com que o atleta
a pessoa que treina muito e consome muito carboidrato para se manter ativa, não estimule o uso da sua gordura como energia. Ela destreina seu corpo a usar a energia da gordura. Isso a longo prazo. E quando para de treinar, o corpo não sabe fazer isso, ele desaprendeu e ele ainda é dependente da energia da glicose. E aí o atleta passa a ter o quê? Fomes mais frequentes. E fomes pedindo essa energia rápida que ele está acostumado há anos. Isso faz com que ele consuma fontes de glicose. Essas fontes de glicose liberam insulina e impedem que ele acesse a sua gordura de reserva. E ele fica o tempo todo, segue nesse mecanismo. E por mais que sejam poucas calorias, ou não poucas, mas menos calorias do que as calorias que ele consumia quando era atleta de alto rendimento, ou quando a pessoa se exercitava muito, ela não consegue dar conta de acessar a sua energia de reserva, ou seja, não consegue ficar tempos maiores sem se alimentar e não consegue usar a sua gordura de reserva como energia. E a energia excedente dessa alimentação frequente, ela é armazenada na forma de gordura. Então, a longo prazo, vai se criando estoques maiores de gordura e vai diminuindo a capacidade de oxidar, de usar essa gordura. Então, a chave do porquê o atleta acaba, muitas vezes, ganhando peso depois que deixa de treinar excessivamente ou de treinar bastante, é porque ele não consegue acessar sua gordura de reserva e converter isso em energia. Eu passei por isso. O Paulinho passou por isso. Eu cheguei a ganhar 10 quilos em massa de gordura no período de 2 anos, de quando eu parei de treinar como atleta de alto rendimento e passei a trabalhar e fazer outras atividades, mesmo me exercitando diariamente. Porque tudo que eu comia, muito do que eu comia era estocado e o meu corpo não sabia acessar essa reserva. E com o tempo isso causou uma série de outros sintomas que eu tenho certeza que você já deve ter sentido, que é falta de energia. Ou seja, eu como, mas eu não tenho energia. Logo em seguida eu me sinto fraco e eu preciso comer. Então eu precisava me alimentar, eu ia fazer um treininho de natação leve, eu precisava comer antes, senão eu tinha hipoglicemia. Eu saía para dar uma corridinha final de tarde, eu precisava comer antes, senão eu tinha uma hipoglicemia, eu me sentia fraco, eu não tinha energia. Eu saía para fazer um treino de ciclismo de 1 horinha, 2 horas, eu precisava levar alimentos, porque o meu corpo era incapaz de acessar as minhas reservas. E ao mesmo tempo eu estava ganhando energia. Durante o exercício eu oferecia energia para ele, de fora, e no período de repouso, depois de me alimentar, eu estava dando energia para ele ainda. E por mais que eu estivesse oferecendo menos energia, ele não conseguia acessar minha reserva e ele acumulava energia. Por fim, esse ciclo vicioso acaba prejudicando muito a nossa saúde. A culpa não é do atleta, a culpa não é sua. O problema está na forma como a gente foi orientado a se alimentar. Tá? O nosso corpo gosta da gordura, o nosso corpo adora a energia vinda da gordura. Temos uma série de vídeos aqui já no nosso canal falando sobre isso, tá? E através do uso da gordura como energia, nós temos uma infinidade de benefícios. Nós precisamos treinar o nosso corpo novamente, quem está nessa condição, a usar a sua energia de reserva. O Keto Coaches criou um curso que ensina você, em 8 semanas, reeduca o seu corpo a usar a sua gordura de reserva como energia. E assim faz você emagrecer, faz você voltar a ter energia para os treinos e disposição para treinar, melhora a qualidade do seu sono. É um sistema todo integrado que não vai só na questão alimentar, não é uma dieta. O método Keto Coaches não é uma dieta, não é um programa alimentar. É um sistema que integra a parte de regeneração, de recuperação, que tem a parte de hidratação, que tem a parte de movimento certo, adequado, mobilidades, ativação metabólica, ativação do corpo, direcionada para a sua necessidade. E claro, a parte que conduz o uso da energia no seu corpo através de uma alimentação Keto Full. Se interessou, gostou do vídeo, dá um like, certo? Siga o nosso canal, compartilhe esse conteúdo porque é muito importante para que continuemos a crescer. E ó, temos um canal lá no Instagram, @KetoCoaches. Estamos lá diariamente produzindo conteúdos para você. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, os seus questionamentos ou as suas sugestões de vídeo. Tudo isso é importante para nós. Nós estamos aqui para desmistificar o uso da gordura como energia. Então vem com a gente, vem para o próximo vídeo. Um forte abraço e até logo!